Salve pessoal, muito boa tarde no ar a partir de agora aqui na tela da Band, também no YouTube, os donos da bola nesta terça-feira. Amanhã o Internacional entra em campo pelo Campeonato Brasileiro, jogaço, hein? Inter e Fortaleza. Qual será a escalação do técnico Roger Machado? Como foi a preparação do Inter para essa retomada no Brasileirão? Falaremos muito sobre isso. E o Grêmio só volta a campo no final de semana. Jogo importante também contra o Bragantino, no dia 15 de setembro. E nós vamos debater aqui qual será o futuro de Diego Costa. Qual o futuro do Diego Costa no Grêmio? Falaremos muito sobre isso. Tenho certeza que todos os integrantes hoje, nesse momento, 12:01, estão muito ansiosos para o que vai acontecer hoje. O jogo da seleção brasileira contra o Paraguai pelas eliminatórias à Copa do Mundo. Legal, tenho certeza disso. Tem certeza? Tenho certeza disso. Ninguém aqui terá a ousadia de me desmentir. Que esse coraçãozinho aqui não está batendo ansioso para ver como será o desempenho da seleção do Dorival hoje contra o Paraguai. Segundo o Dorival, de acordo com as escolhas que ele vem fazendo, nós, que estamos no ar-condicionado, que somos pagos para isso, podemos cobrá-lo na Copa do Mundo se ele não conseguir fazer dar certo. Ele vai para a final, ele disse. Ele vai fazer a final da Copa do Mundo. Deixa eu te falar o seguinte, cara. Se ele continuar como Se treinador. ele continuar Tu como quer treinador. discorrer sobre esse assunto agora ou depois? Uma frasezinha só, que vai ser o único momento que a gente vai falar. Que da horas é seleção. o jogo? O jogo é à noite hoje. 9h30. Tá. Sexta-feira com foi muitas às 10 contra o dificuldades, Equador e hoje é 9h30. Então tá. Então amanhã de manhã cedo eu vejo como é que foi. Hoje nem pensar. Nossa, o horário eu tô dormindo, né? Não cara? é possível. Né? Onde é que tá o teu patriotismo, Ribeiro? Olha aqui, ó. Toca aqui, Chile. Aqui, ó. O detalhe é o seguinte, ó. Ah, é pra vocês. Isso aqui é pra vocês. É, O sushi. que tá escrito aí? Sushi. Amor livre. Amor livre. Ele não vai olhar o jogo hoje, Sim. mas amanhã ele vai discorrer teses e vai criticar muito a seleção brasileira. Sem ter visto o no jogo. Donos da Bola Sem Rádio. ter visto o elogiar, jogo. né? Nunca vi. Isso me pareceu uma crítica. Tu acha que eu tenho má vontade Constatação com a seleção? apenas. Acho. É só que o Acho- futebol acho podre, nítido, com jogadores medíocres. Viu? Demorou, mas vê tu um- veio, né? não Demorou, vê mas tu um- veio. não né? vê um jogo, mas Futebol opina. podre com jogadores medíocres, tá bom. Cara, o Ribeiro Neto tem razão. Enquete. O que é? Tem muita razão no que ele disse agora. Futebol o quê? Do Futebol Brasil? podre com jogadores Eu medíocres. acho que é uma análise rasa. É muito raso. É muito simplista. Vamos lá. Fanzoca de videogame não dá, né, cara? Nem joga, nem joga né, videogame. É pachequista? Hein? É pachequista? O que é pachequismo? Torcedor da seleção? Não, Não sabia. pior que É, não. não Pior que é? não. Você não sai queimando sem ver, só isso. É, Me muito bem. pareceu uma Ah, tu crítica. acaba de admitir que não vê também, então. Não, ele perguntou se eu sou fã. A pergunta não foi essa. Não, te sabe defende todos dizendo os assim, ó, detalhes. não vejo, mas também não comento. Não. Te defende assim, Tu, não vejo, mas tu também não perguntou comento. se eu sou fã, não se eu Sim. vejo. Eu vejo, mas não sou fã. Só olha. Não sofre pelo Brasil. Claro que não. Muito bem. E você em casa sofre pela seleção brasileira? Vamos lá, enquete na tela sobre o jogo do Internacional contra o Fortaleza. Quem você, Bruno Soares, escalaria como centroavante do Inter para o jogo contra o Fortaleza? Alário, Luca ou Ricardo Matias? Participe da nossa enquete Alário. lá no YouTube. Alário, é? Alário. Tá, mas os três estão à disposição? Os três estão à disposição. O Luca Holanda tá recuperado? Recuperadinho, Alexandre Ernest? Tá voltando, né? Voltou de uma lesão muscular e tal, mas talvez não esteja naquela plenitude, né? Mas 100%. assim, a gente sabe o que vai dar, né? Nós vamos Sabe o discorrer que sobre vai esse dar na assunto enquete agora, aí? que eu tenho uma tese sobre isso. Não, em seguida a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu não tenho dúvida alguma que vai jogar o Alário, tá? Não, eu tenho. Eu não tenho dúvida, vai jogar o Alário. A minha dúvida é o que o torcedor do Internacional pensa sobre o assunto. Não, é o Ontem nós fizemos no Vozes do Gigante essa enquete. E aí? Vai dar Ricardo Matias? Deu Ricardo Matias. Torcedor inteligente. E eu Mais ou concordo com o menos. torcedor. É que tem um ponto, né? Não sei se dá pra falar agora. Pode falar. Que o Ricardo Matias tem contrato com o Inter até o final do ano, né? Tem que jogar, né? Na Ou verdade, não, até até o o início meio do ano que vem, do ano né? que vem. É, metade Meio do ano que vem. Então, tem uma celeuma de renovar ou não renovar, o Inter tá com receio Então de tá, põe pra valorizar... jogar pra ver. Não, é que daí tu valoriza demasiadamente e perde de Mas graça. então não é. Então o Inter não sabe quanto é que ele vale. O Inter tem que saber quanto ele vale para fazer a conta. Ó, vale a pena eu investir nesse cara ou não? O Inter não sabe ainda, será? Bom, eu não sei. Ele é destaque uma da base. coisa é treino, uma coisa é base, outra Não, coisa claro, é jogo. sim, perfeito. Entendeu? E vou dizer mais, tá? Todas as vezes que o Ricardo Matias entrou, gostei. Ele é bom jogador. Intenso, Mas aí- participativo. Mas aí tu entendeu? coloca e ele vai bem e ele se valoriza porque
com o cenário atual, tu não tá conseguindo renovar, chegar num acordo. Se ele se valorizar, tu não chega Sabe por que nunca que no tu tá acordo. chegando num acordo? Porque o que o Inter oferece para ele é para um jogador que o Inter não tem convicção. Esse é que é o problema. Tem um padrão chamado base, né? Que eu Tá. até discordo, mas os clubes têm esse padrão. Tá. O Grêmio perdeu o Cuiabano, por exemplo, por causa É que o tinha tal um do teto. padrão do base. E aí perdeu um jogador que era melhor que todos esses que estão aí. Concordo. Ah, o, Então, Grêmio, assim, o cara, Grêmio perdeu o Cuiabano porque não gostavam muito eu vou dizer o que é que eu do acho. É que eu acho- esporte O do Cuiabano. Internacional tem vergonha de botar o Ricardo Matias, tá? Porque sabe por quê? quê? Porque o Internacional tem 5 centroavantes na frente dele e aí é obrigado a colocar o sexto. Isso é que é passar mico, entendeu? Esse é que é o problema. Tu contratou centroavantes milionários, entendeu? Tu tem ainda 2 Luca e ainda tem o Ricardo Matias. Aí tu vai botar um sexto. Isso aí eu pagar mico, isso que não vai, cara. Tu acha que hoje, Tu acha que o Roger a tá escolha do preocupado? Roger para o jogo contra o Fortaleza amanhã vai pelo contra-cheque? É óbvio Tu acha que o Roger tá preocupado com Não, isso? gente, O Gabriel pelo Carvalho contra-cheque. joga. É óbvio, Gabriel gestão. Carvalho joga. Então, mas o Gabriel Carvalho foi uma imposição da imprensa e da torcida. Não! Não vou tirar esse mérito do Toma aqui, Roger. toma aqui. Não vou Eu tirar. não tô tirando o mérito do Não Roger. vou tirar. Parabéns, o Cudê não fez. Não vou tirar esse mérito do Roger. Se pediu o Gabriel antes do Roger. Só que o Roger colocou. Mas tu tá dizendo que ele colocou por causa da pressão da imprensa. Não, Vamos lá, Só um Nicole. pouquinho, só um Não, pouquinho. Vamos lá. Se tu me comprovar que não houve um clamor de Houve. imprensa e torcida, Houve. aí eu te dou toda a razão. Houve, mas ele colocou pelas convicções. Então, mas os caras ouvem. É isso que eu tô dizendo, ouve. Não foi isso que tu disse. Tu disse que ele colocou por causa do clamor Mas tu popular. acha que não teve a ver também? Eu acho que ele colocou pelas convicções dele, principalmente. Jogador Vamos lá, que nem Nicole conhecia Ovic, o está lá na nossa jogador, central. cara. Mais informações Pelo para amor de nós Deus. sobre a ideia de Roger Machado para o jogo de amanhã contra o Fortaleza. Diga lá, Nicole, boa tarde. Boa tarde, Gamba. Boa tarde a todos que acompanham os donos da bola. Vamos voltar a projetar o futebol, né? Novamente o jogo aí após a data FIFA. E o técnico Roger Machado tem muitas questões para analisar para o jogo de amanhã, principalmente porque tem desfalques importantes, né? Sérgio Rocher, Ener Valencia e Rafael Borré convocados pelas suas respectivas seleções para as eliminatórias não estarão à disposição e, portanto, o técnico Roger Machado terá que solucionar esse problema. Além disso, Wesley levou o 3º cartão amarelo e também está fora, suspenso. O seu substituto natural seria Wanderson, mas o atleta está se recuperando ainda da sua lesão e, portanto, Alan Patrick deve ser essa opção, jogando, inclusive, talvez amanhã, ao lado de Gabriel Carvalho, né? Bom, além disso, a grande questão da enquete, né? Alário, Ricardo Matias ou o Luca, né? Quem será o titular? Como o Gamba disse, a tendência é que seja o Alário, que não marca há 14 jogos. O Luca Holanda jogou a sua última partida no início de agosto, no empate contra o Palmeiras por 1-1. E Ricardo Matias tem 3 jogos com a camisa colorada. Além disso, Agustin Rorreu e Gabriel Mercado estão voltando amanhã após suspensão e um deles fará a dupla de zaga com Vitão. Então essas são as questões. Amanhã a gente projeta um pouco mais sobre esse time de Roger para enfrentar o Fortaleza. Muito bem, obrigado, Nicole, que volta daqui a pouco aqui no Dono. São 14 partidas sem marcar. O Alário, último gol contra o Delfim. Faz tempo, hein? Mas é que eu entendo o Ribeiro querer botar essa pimenta, né, em cima da questão de Ricardo Matias, Alário e tudo mais. Eu só acho que a gente tem que ser coerente aqui no programa, né? Seguidamente a gente fala e critica o Roger de que ele não tem gestão de grupo, de que ele não é um bom gestor de grupo. Eu fico imaginando, tu vai pegar nessa hierarquia que ele falou ali, né, 6 atacantes. Então, se o primeiro não está, que é o Ener Valencia, e já ganhou, por exemplo, já foi baixado, né? Já foi rebaixado para, no caso, o Rafael Borré ser o primeiro agora. O terceiro é o Lucas Alário. Então, me parece muito claro que vai jogar o Lucas Alário. Não vai jogar o Luca, não vai jogar o Ricardo Matias, não vai jogar o Luca Drummond, por exemplo. Não né? joga mais no Inter o Luca Drummond? Que bom, né? Ah, tá. Que bom, inclusive, né? O melhor Drummond é o escritor, né? O melhor Drummond não é o... É verdade. O melhor Drummond, ele escreve, não joga futebol, né? Tá certo. A grande questão é o seguinte, eu acho que o Roger, ele tá fazendo aquilo que ele tem que fazer. Ele tem que coordenar o grupo, ele tem que mostrar a gestão e ele tem que dar uma oportunidade para o cara que é a referência. Hoje, ele vai ter 3 pessoas, ou amanhã no caso, né? Ele vai ter 3 pessoas para municiar o Lucas Alário. O Gabriel Carvalho, o Alan Patrick e o Tabata. Sem contar ainda os 2 meias que podem chegar, né? Que é o Fernando e o Thiago Maia podem chegar como elemento de surpresa. Eu acho um time coerente que o Roger está colocando em campo. Eu
Alexandre, botaria o Ricardo Matias. Porque eu acho que o Ricardo Matias é o mais próximo do Rafael Borré. É um cara que tem mobilidade e é um cara que consegue jogar dentro da área. Então... Tu escalaria o Ricardo Matias, mas tu entende os argumentos do Roger para optar pelo Alário, é isso? Claro, com certeza. E aí, Ribeiro? Tá, vamos lá. Eu não queria, tá? Mas vou ser obrigado. Vocês querem a parcial da enquete agora ou querem que eu julgue daqui a pouco? Espera eu falar. Eu falar. Bruno, querido, amigo, brilhante jornalista. É um cara numa ascensão impressionante, vem a pancada. Muito bem agenciado. Não é todo mundo que tem bons agentes como tem o Bruno. Okay. Eu quero dizer para você o seguinte, ele me pediu, sabe, que eu validasse, entendeu, a convicção do Roger, esquecendo o clamor popular para impulsionar Gabriel Carvalho, correto? Perfeito. É isso aí, né? Eu disse que principalmente convicção do agora Roger. o principalmente. Tá bem. Eu tinha falado eu antes. entendi a tua vírgula porque O teu tu sabe argumento que é vai que te dar a mal. convicção do Roger está acima do clamor popular. Óbvio. Eu vou tirar o mérito do Roger. Então por que tu não clama pela convicção de Roger a apostar em jogadores jovens para, ao invés de colocar o Alário, que vai entrar por carteiraço, e colocar o Ricardo Matias, que é um jogador jovem, que tem uma grande dúvida, que tu mesmo elencou. O Inter não sabe o valor desse jogador. O Inter não sabe o valor desse jogador. Nós talvez não sabemos também. Por quê? Porque ele não joga. Nós só vamos saber o valor do Ricardo Matias quando ele jogar. Em primeiro lugar, ele foi encostado para o Lucas Dumont entrar. É que, na verdade... Lucas Dumont. Aí é o seguinte, então, faça do teu discurso ser coerente, Bruno. Posso entendeu? Roger, coloque o Ricardo Matias, porque tu vai ser coerente com aquilo que tu fez com o Gabriel. Apostando não no carteiraço, mas um jovem que tem potencial. O Alário nós já conhecemos. As suas virtudes e os seus defeitos. Não, mas o Ricardo... Luca vem de lesão. Então, põe o guri. O é Ricardo, isso que eu quero que tem... tu faça. Porque senão o teu desempenho opinativo tem vírgulas. Essa que é a grande verdade. Não é uma questão de vírgula, Ribeiro. É uma questão de que o Inter ele sabe quanto custa o Ricardo Matias, quanto vale o Ricardo Matias. Não parece, porque não chegou a um acordo, né? Mas exatamente, só que na verdade para tu chegar num acordo não adianta eu chegar e dizer para ti, tu vale X. Só que se tu acha que vale X mais 3, X mais 4, X mais... A gente não vai chegar num acordo. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. O Inter não tem medo de perder ainda o Ricardo Matias. Esse é que é o problema. Não. O dia que o Ricardo Matias der medo de perder, o Inter chega a um acordo. E sabe por que o Inter não tem medo de perder ainda? Porque não sabe o real valor desse jogador. Mas não tem a ver com valor, cara. Tu imagina o seguinte, tá? Tu vai chegar e vai oferecer pro Ricardo Matias um valor hipotético, tá? Eu vou chegar e vou botar assim, ó. Ricardo Matias, eu vou renovar o teu contrato agora por 150 mil mensais, tá? 150 mil mensais é a política da base. É a política para jogadores que são destaque. Jogadores Se a gente iguais, tratamentos iguais. Jogadores diferentes, tratamentos diferentes. Perfeito, mas na questão não é... Hoje ele vale 150 porque é um cara que faz gol na base. É um cara que tem quanto é que ele quer? Ele quer muito? O que ele quer, sabe? Eu não sei o valor que ele quer. Eu não sei o valor que ele quer, mas a grande questão não está no que ele quer. A questão está no redor. Porque, por exemplo, o Grupo City já está de olho nele. O Eagles Holding, que é o grupo do Botafogo, também está de olho nele. Então, nesse sentido, é prejudicial para o Inter. Não, isso pode ser um sinal para o Inter. Isso pode ser ele é interessante. Sinal para o Inter. Mas não, aí, a tua tese tem ela não é mercado. ruim. A tua tese ela não é ruim. E eu não sinal discordo vindo dela. de fora, né? Exatamente. O sinal vindo de fora. Olha só, Claro. olha o que tu está dizendo, Ernst. Perfeito. Entendeu? Aliás, parabéns, tá muito bonitinho os pinguinzinhos lá. Obrigado. No então, Muito assim, obrigado. cara, o Grupo City quer ele. O holding do John Textor, do Botafogo, quer ele. Então, aí tu tem que começar a olhar, pera aí um pouquinho, me lembra muito aquela história do Fábio Koff com o Cebolinha, né? Sim. Sabe qual é, né? Claro. Ninguém sabia do Cláudio, não sabia nada do Cebolinha. Aí ele recebe um telefonema de que um time do City. O City queria comprar o Cebolinha. E ele pega um outro telefone e diz assim, quem é esse rapaz? Entendeu? Eu não sabia! No outro dia eu já estava treinando no grupo profissional. Por quê? Porque o clube tem que saber o real valor das suas peças. Eu sei que tem jovens que não vingam. Eu sei que é um risco, não há dúvida nenhuma.
Por isso que existem profissionais que trabalham no dia a dia, que acompanham a evolução do jogador. É para isso que eles estão lá. É eles que têm que dar um aval. Agora, como eu falei, treino é treino, base é base e profissional é profissional. O Inter só vai saber o real valor dele quando ele jogar, Deixa eu cara. fazer só uma pergunta, então. Então, concordo Senão não contigo. adianta, tu vai estar. Se ele não jogar, tu sempre vai ficar, tá, mas será que é? hoje Não é? tecnicamente- Eu queria saber de vocês, assim, porque né, eu não vivo tanto as entranhas do Internacional. Dos disponíveis. Entranhas. Dos disponíveis ali da enquete e dos que o Inter tem hoje disponíveis, quem é o melhor? Talvez seja ele. Mas o grande ponto para responder o Ribeiro é que talvez quem escale hoje o ataque do Inter não seja o Roger. Veja bem, porque não é uma questão simplesmente de quero escolher o Ricardo Matias. Quando a gente trava todo esse debate aqui, falando sobre a condição contratual, o receio de perder, que o Inter oferece X, ele quer X mais 3, os outros interessados também, a gente está falando da diretoria, talvez, não estou trazendo uma informação, mas uma leitura, da diretoria, talvez, dizendo, ó, dá uma segurada nele. Talvez se ele estivesse com um contrato renovado, a escolha do Roger seria outra. Sabe o Roger por que eu- optasse por ele. sabe por que e eu eu perguntei? daria força para responder o Ribeiro. O Ribeiro acho que Sabe entendeu por que que eu não eu daria. perguntei E o quem era o próprio melhor? Gabriel. Sabe por que eu perguntei por quem era o melhor? Porque aí eu conhecendo o Roger coloca sempre na visão dele os melhores para jogar. E aí não é 500, 600 mil que vai definir isso. O Roger tem uma filosofia de trabalho dele que quando ele enxerga os melhores, ele coloca os melhores. Tá, mas vamos lá. Basta ver que o Alan Patrick foi reserva do Gabriel Carvalho agora. Mas deixa eu pegar a leitura que o Ernst trouxe aqui, tá? Sobre gestão de grupo. Imagina como o Alário recebe essa informação. Tem ele, o Luco Holanda e o Ricardo Aí é que Matias, tá. tá? Então- Aí o jogo é contra o Fortaleza, em casa, Beira-Rio, pro Internacional atingir a 8ª colocação do campeonato. Sem os dois principais. Não. É ele, Ricardo Matias e Luca. A concorrência dele é com o Ricardo Matias e com o Luca Holanda. A concorrência de um E cara aí que o quer ir Roger embora, vai lá e aí o Roger vai lá e coloca o Ricardo Matias. Por Tá. mais que tecnicamente Esse todos bastidor é vocês tenham importante. razão. Aí, ó, mas aí a Por concorrência... Esse mais que bastidor todos é vocês importante. tenham... A concorrência do Alário é essa, mas a concorrência dos que estão com o Alário é de um cara que quer ir embora. O Não, Alário- não, A calma. leitura Aí do- sabe, Aí né? qual é a Se o mensagem? Inter souber disso nos bastidores, é uma Mas avaliação. aí qual é a mensagem que tu como treinador, transmite pro teu jogador? Eu não conto contigo. Eu não conto contigo. Se ele não escala o Alário, ele queima o Alário. Não queima, Se não. o Alário não ganha a concorrência com o Ricardo Matias, que tem um futuro promissor pela frente, e do Luco Holanda, que tem outro futuro promissor, tu vai queimar o Não Alário. queima nada. É gestão, Tá, não, e tá mais do certo. que gestão. Não, Foi tá dito certo. aqui nesse programa Não, tá certo que uma das tudo. preocupações do Internacional era retomar a confiança do Valência. O Internacional vai fazer o mesmo com o Alário. É. Vai retomar. Tá. O jogo para ele começar a retomar a confiança é esse. A diferença é que quando o Renato faz gestão de grupo aqui, vocês batem palma. Quando o Roger vai fazer gestão de grupo, tá errado. Aí tá errado. Não. É gestão de grupo, velho. É gestão de A grupo. diferença é que o Valência não quer ir embora, o Alário quer. Eu não sabemos isso. Não, isso aí eu não Cara, sei. eu vi Eu as não sei. postagens do Alário e em nenhum momento ele disse isso. Eu Não, não sei. não. Ele falou em fake news, Mas o falou Gama- que o foco dele tá aqui. Não, o Gama tem um ponto importante, tá? Se o Alário quer jogar, e acho que quer, todo jogador quer jogar. Evidente. E ele não é escalado pro jogo de hoje pra jogar um dos garotos, o Ricardo Matias, por exemplo, aí tu praticamente perde o cara. Queima o Tu cara. perde o cara. Tu queima Tá, o tu cara, é perde. óbvio. Eu só Se a quero o cara. concorrência dele é com Borré, com Valência, eu dou razão pra vocês. mas Pô, o- concorrência... Tu perde o cara. Lá em cima. mas Acabei de o- perguntar quem era o meu melhor dos professor, disponíveis. O Bruno disse que era o menino. E aí? Aí que tá. Não, diz, Deixa- talvez seja o menino no momento. Tá, mas olha mas só. não há uma eu acho que- convicção. mas aqui tem um consenso. Desculpa, Ribeiro. Tecnicamente, o Ricardo Matias talvez esteja num melhor momento técnico. Bom, então joga mas aí ele. tu vai queimar o Alário. Vai queimar o Alário. Professor querido, meu professor Eu tenho amado. toque, cara. Às vezes o nosso gramadinho sintético aqui, ele tem algumas sujeirinhas aqui, eu vou limpando, tá? É a Mas pode torcida seguir. que joga papel. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu só tá dando a explicação. Perfeito? Então, eu tô tentando ler tu estás a interpretação do Roger. confirmando o que eu disse pro Bruno e ele ficou cheio de dedos. Tu vê que eu tô hoje contigo aqui, né? Legal. Que ele vai escalar no carteiraço.
A forma É que como tu isso é falou, pejorativo, cara, a do forma jeito como que tu tu tá falou é mais falando. carinhosa, te é mais entendo. jeitosa. Sim. Não, veja bem, gestão Sim. de grupo, Sim. o cara tá aí, custa milhões. Não, é que se no fosse o final, Renato, no seria popular, gestão de grupo. No popular é no carteiraço. É que Ou se não, fosse, tô errado? É que se fosse o Renato, seria gestão de grupo. Mas como é o Por que Roger, o senhor não tem é que gestão de grupo, é granalizar carteiraço. tudo? Não Por é que o senhor tem que granalizar. granalizar Eu tô tudo? granalizando porque é a coerência que tu não tem aqui no programa, pra variar. Oh, Eu tenho que pareceu uma granalizar, crítica. tem que Porque granalizar, onde é que eu porque- onde estou sendo incoerente? Se tu me disser, eu vou concordar. Me diz onde é Tu tá sendo incoerente a partir do momento que quando o JP Galvão, quando o JP Galvão jogava com o Renato, Tá. daí o Renato não estava carteirando ninguém. O Quem Renato não disse era isso? bruxo de ninguém, não sei Quem o quê. disse isso? Eu fui um dos mais que falei de fila aqui. O senhor não está lembrado, mas eu vou lhe ajudar. Tu e teus pinguinzinhos, bonitinhos. Tu dizia JP Galvão, a hora com os T. Exato. Tu dizia aqui. Ele ficava defendendo o JP Galvão. Vai. O Professor, cara é me ajude, um bagre. vamos lá. O Me ajude. cara é um bagre. Na sua memória. Vamos lá. Eu fui o primeiro a dizer que esses jogadores são escalados pelo tal do comprometimento. Sim. Que isso Falou, é o treinador que liga pros caras e se compromete com eles. Aí na hora de escolher, ele tem que escolher os caras que ele se comprometeu. Ou o senhor não está lembrado disso? E isso é O senhor gestão não tá de grupo. lembrado disso. E isso então tu eu tá falei. falando. Então E eu isso é falei. gestão de grupo. Entendeu, Olha só. Ribeiro? Mais razão tu me dá pro Roger estar numa situação Sim, sim. confortável de botar o Ricardo Mas Matias. eu não falei, É que o Roger não tem comprometimento nenhum com o Ah, Alário. mas Ele aí chegou tem aqui, que o ter- Alário já tava. Aí tem que ter o o que quê? ele quer? Ele quer resgatar o futebol do Não, Alário. aí Pô, o tem cara que não ter- faz gol há 14 jogos. Tem que ter a Fez convicção. gol contra o Delfim. O Aí Inter, tem que ter a convicção. enfim, Não, mas aí começa a daí- esboçar, viver um novo momento. Aí tu vai queimar, É que assim, vai ó, incinerar o é que Alário. assim, ó, Queimar, se o Ricardo- cara, se ele não tá bem, ele não pode jogar. Mas o não é Pedro, queimar. Mas não, pra gestão Pedro, de grupo não é assim. Desculpa. Se o, não Ricardo, funciona. se o Ricardo Matias estivesse nesse momento jogando fino da bola, como Gabriel Carvalho, Nós vamos saber, O sabe? Campo né? escalaria o Ricardo Matias. Não, mas nós não sabemos, Mas ele não o- joga! Calma. Mas numa hora como essa, se o Roger fizesse... Ribeiro, eu concordo contigo, tecnicamente, é jogo pro Ricardo Matias. Mas- Só que eu tô tentando ler o grupo e ler a decisão do Roger. Quando o Renato não se ele botava não um bota o Gonçalves, eu Alário dava pra um pau no começar Renato amanhã, aqui. Para. se ele não bota o Alário pra começar amanhã, ele vai perder o Alário. Não, é Ele vai óbvio, perder o mas Alário. assim, O ó, Ricardo Matias vai entrar hoje no jogo. Vai entrar. O Gabriel Amanhã, Carvalho. gente. Amanhã, Isso. perdão. Aí, o Gabriel vamos dizer, pra granalizar, o Renato não colocava os melhores ou colocava os Pedro, melhores. aqui Em essa 15 grana- dias, não, em 15 dias, por escolhas erradas e teimosia, o Grêmio foi eliminado de 2 competições por não colocar os melhores. Tudo bem, mas E aí? eu Como é que acho, tu- eu e acho aí? que vocês estão comparando coisas diferentes. Não, não é sinceramente. coisa diferente, Pelo tem que jogar menos os melhores. Os momentos são diferentes, mas o que te garante que o Ricardo Matias é melhor do que o Alário, cara? Cara, Quem nós te não garante sabemos. isso? É que Nós não sabemos. mas esse é- Olha aqui, ó. Tu Mas briga o com o Inter, que a gestão o do Inter, grupo tem que ser o Roger feita. tem a obrigação de saber. Não é, cara. eu tenho que treina os certeza que o caras. Roger sabe que o Guri tá melhor que o Alário. Vocês estão desconsiderando Tenho a questão certeza da gestão Mas de é vestiário. Óbvio. Eu tô muito curioso para saber o que o torcedor pensa. Olha só, o Pedro falou Mas assim, é ó, óbvio que o Roger vai escalar o Alário. Isso é óbvio. Todos nós sabemos. O Pedro disse assim, ó, o Alário quer ir embora. Ou talvez queira ir embora. Ricardo Matias também. Tá, a enquete nesse momento, a enquete Também não é nesse nova. momento. Boa. Boa. Interessante. A enquete nesse momento Não, aponta mas o a seguinte. notícia do Alário é anterior a essa. 43%. Hoje nós sabemos que os dois querem ir embora, Não. Pedro. Todo mundo tempo. Hoje, o jogo é amanhã. Hoje nós sabemos que os dois querem ir embora. Porque a notícia aqui eu sei que o Alário E tá aí? insatisfeito aqui. Tá, e o Ricardo Matias não renova o contrato. Mas ele não tá insatisfeito no Inter. Como é que tu vai chegar no Alário e vai falar, eu vou botar o Ricardo Matias por isso o quê? Não, pelo Não, mas- futebol que ele tá apresentando, Quando? cara. Quando? É que É pelo futebol que ele tá Quando? apresentando. Me dá esse jogo aí que eu não vi esse jogo eu dele. não tenho a informação que tu tem, né, de que ele está insatisfeito aqui. Ele O que- estava o que insatisfeito. O que se sabe é o seguinte, pelo custo-benefício que ele tem, ele é um cara que ganha um salário muito alto. E eu vou além, tá? E que, Eu vou além. se Eu vou- ele tivesse uma proposta, Tá. o Inter liberaria Tá. ele. Eu vou pegar o gancho do Pedro Espinosa, tá? E vou passar o percentual da enquete. Ricardo Matias, 43%. Lucas Alário, 42%. Isso é empate técnico, tá? Tem uma divisão entre a torcida do Internacional. Vamos supor, Pedro Espinosa, que sim, o Alário esteja insatisfeito com o momento dele. É absolutamente legítimo. Jogador nenhum está satisfeito em não ser titular. Ainda Em mais ser um cara reserva. do E eu, tamanho se dele. sou Ainda mais do treinador, tamanho dele, exato. e eu, se sou treinador, eu vejo isso com interesse Claro. e não como desinteresse. Claro. Aí o Inter vai lá e... Só que aí tu o pode Inter- fazer a outra narrativa que é polemizar.
Aí, o cara tá insatisfeito, não tá feliz com o momento, aí tu polemiza, aí o cara quer sair. O Inter vai lá... O cara do status tá. dele, o cara do status dele tá insatisfeito porque ele quer jogar, mas ele quer mostrar futebol para jogar, que é o mesmo do Valência. Você entrevistou o Marcelo Moreno, que lhe disse que saiu do Grêmio porque não estava tendo espaço. Não tinha espaço. E estava feliz no Grêmio. E estava feliz, mas não jogava. É normal. Não jogava. Pior é o cara que tá encostado. É isso. Não tá Só afim. que qual é a leitura que o Roger faz? Pô, eu tenho esse cara. Esse cara tem potencial. Esse cara não desaprendeu a jogar. Eu não tenho os titulares. Vou botar ele. Como é que estava fisicamente? Eu vou botar ele. Como é que Vou estava fisicamente o Alário quando o Inter foi buscá-lo? Como é que estava fisicamente o Alário quando o Inter foi buscá-lo? Voltando de uma lesão no joelho. Grave, né? Ah, mas o Inter sabia disso. O Inter sabia mas disso. aonde Quando tu o vai Inter chegar? contratou o Onde é que Alário, o tu Inter quer sabia chegar? disso. E que O Inter legal. sabia. E aí o Alário vem, presta seus serviços a um clube que lhe estendeu a mão, que lhe deu oportunidade, e aí não corresponde porque o futebol tá abaixo e começa a querer ir embora. Cara, estendeu a mão é demais, tá? O River queria ele, tá? Mas é que não, O Inter ganhou uma concorrência pra Não, pegar o não, Estendeu a mão é demais. Não, o River não queria. Estendeu a mão, parece que o Alário tava passando o Pires. Não, o River queria. O Inter ganhou a concorrência. O River queria o Bustos. O River queria o Bustos e levou o Bustos. Não, parece que o cara tava jogando. Não, peraí. Que River queria lá, pelo amor de Deus, né? Aí não, né? Não, o próprio River falou isso há pouco agora O com o River queria o Marcelo Bustos. Galhardo. O River E queria de Bustos. novo o Alário agora. E queria lá atrás quando o Mas Inter levou. é que, na verdade, cara, a gente tá... Na verdade, eu acho que a gente tá tentando jogar o jogador contra a torcida. Eu acho que isso tá errado, tá? Primeiro de tudo, assim, o Alário não quis ir... Não. É que aí que tá, exatamente. Isso que o Pedro tá falando, eu, pelo menos, não tenho informação. O que eu sei é o seguinte, pelo custo-benefício do cara, como ele quer jogar... E se tiver uma proposta que o Inter ache satisfatória, o Inter libera o jogador. Em nenhum momento tá, eu não quero jogar aqui, eu quero ir embora, isso aqui. É isso aí. Esse é o ponto. O ponto é o que o Gamba tá dizendo. É isso. É um jogador que não quer ficar na reserva, é um jogador que não se contenta em não jogar. Mas isso é bom. E se tivesse que achar... Claro que é bom. Claro que isso é bom. Só que aí tu tem os dois titulares, ou a primeira opção e segunda opção não joga e tu não escala o cara, manda o cara embora. Claro, por que isso é o que que ele vai vai jogar. acontecer se ele não escalar o Alário amanhã. Por isso que a gente tá Aí ele vai dizendo embora desde o óbvio. início que ele vai jogar. Tá aqui, Não, ó, mas a gente joga o tá Alário. Não é que ele 27 vai minutos jogar. falando Não é sobre que ele isso. vai Ele vai jogar. embora do Que Inter, ele você não tem jogar que amanhã. jogar. Ele tem que Por isso que jogar. o meu voto é nele na enquete. É isso, vamos lá. E não no Ricardo Vamos voltar Matias. para a nossa central. Nicole ou Vicky? Na central. Qual a informação, Nicole? Vamos lá, Gamba. Vamos falar sobre Diego Costa, né, e o futuro dele no Grêmio. Bom, segundo o nosso colega Caliel Dornelles, da Rádio Bandeirantes, Diego Costa fez um pedido à direção gremista para que trate disso somente no final do ano, né? Ele que tem apenas 3 jogos com a camisa do Grêmio no Brasileirão, de 23 rodadas que o Grêmio disputou, e após a sua lesão ainda não voltou ao seu ritmo normal, né? O Diego Costa, que vinha sendo muito importante para o time do técnico Renato Portaluppi, mas após a chegada de Martin Braithwaite, Matias Arezzo e a sua lesão, veio perdendo espaço na equipe, né? E, portanto, ele pediu para que isso seja decidido apenas no final do ano, se ele fica ou sai do Grêmio no ano de 2025. Ele tem 15 jogos com a camisa tricolor, 14 como titular, 7 gols e 3 assistências. Tá um problema pro Grêmio aí que a gente já vai trocar essa ideia sobre essa independência. Bater em 30, vamos lá. Diego Costa. Eu tenho uma frase sobre Diego Costa. Eu não sei se eu vou fazer hoje essa frase, tá? Talvez eu faça hoje. Eu tenho uma frase sobre Diego Costa. Diego Costa quer ir embora do Grêmio. Talvez eu faça hoje, tá, Ribeiro? Talvez eu faça hoje. Tem que ficar para 2025? Veja bem, Vamos lá. eu acho que o Renato vai querer que ele fique. Perfeito. Tá? O senhor parte do princípio que o Renato permanece para o Não ano tem, que vem. não tem Então, eu quero dizer nenhuma o seguinte, dúvida. Aliás, quero. o Bruno Repórter deu uma informação ontem, que nós repercutimos na Rádio Bandeirantes, que para mim comprova que isso já está decidido. Né? O Renato já pediu até jogador com perfil, não Eles é? conversam sobre jogadores e um perfil já foi solicitado. E convenhamos, se vai ficar, faz muito bem, né? 10 de setembro, corretamente tem que planejar 2025. Não, perfeito. Então, Tem nós nada vamos ficar errado, aqui. O Grêmio se livrar do rebaixamento e vai, né? Então, o Renato, e assim, ó, isso até pra gente economizar nas enquetes, tá? Até nos debates. Isso aí já tá decidido. Então, sabe, não ficar assim. Agora. Então, se o Renato quer, vai ficar. É outra coisa que nós íamos discutir. Se ele quer, ele quer. Quer. Então não tem debate. Não, tem 2 pontos só nisso. Agora tem o seguinte, tá? Tem jogadores que conseguem ter uma vida física extensa. Perfeito. Outros não. Há pouco o Grêmio acabou de divulgar a 58ª lesão do Fábio.
Né? É impressionante. O rapaz veio aqui para ficar no departamento médico, Grau com todo 1B. respeito. Tá? Então, tu tem que fazer uma análise do perfil físico desse jogador. O O Renato Grêmio não adora, pode Fábio. mais ter jogadores que não aguentam 2 jogos seguidos. Fábio que vai se aposentar, inclusive. Tá? Então, Sério? Sério. Final do ano ele pode. Cara, não. então assim, essa é a dúvida. Tá, mas fica ou não fica? Pelo perfil do jogador, Fica. eu gostaria. Eu, assim, ó, Mas eu tenho dúvida sobre o aspecto físico dele, cara. A tua opinião, claro que tem uma ideia associada à informação de planejamento para 25, mas a tua opinião é que o Renato vai ficar. Não, opinião não, eu tenho absoluta certeza. tem certeza? Só tem uma forma do Renato não Tá, ficar. mas ainda assim tá dentro da tua opinião. Tá Tu bem. tem certeza, uma o Grêmio interpretação foi sua. rebaixado. Se o Grêmio for rebaixado, Não, fica. tudo bem, mas é uma opinião tua, que ele vai ficar para 2025. Mas é óbvio tá? que vai. É, óbvio. primeiro, nós sabemos o quanto o Renato lutou para ter o Diego Costa, correto? Ele, Renato, liderou o movimento para ter o Diego Costa. Vocês lembram muito bem a dificuldade que era o Grêmio encontrar um centroavante, não vai ter centroavante, toda a coletiva perguntava para o Renato e tudo mais. Renato foi lá e trouxe o Diego Costa. Eu vou dizer o seguinte, eu vou fazer a frase, tá? Eu vou fazer a frase. Ai, Se o Diego Costa ai. não tivesse se lesionado, o Grêmio teria eliminado o Corinthians e o Fluminense. Óbvio que sim. Tá, mas isso aí não é nada forte. Se o Diego entendeu? Costa não tivesse E se tivesse lesionado, o Monsalve no time- o Grêmio não precisaria nem do Monsalve. Talvez precisaria. Não, Talvez teria precisasse, eliminado melhor o Corinthians e teria eliminado o Fluminense. O que faltou para o Grêmio Eu vou, nesses eu, vou jogos te foi o dizer, Diego Costa. eu vou te dizer 2 jogadores. Foi o Diego Costa. Eu vou te dizer 2 jogadores, aí o Bruno deve saber também, 2 jogadores que o Grêmio já trabalha de uma maneira um pouco mais rápida para tentar não perdê-los. Um é ele, um é o Diego, tá? Outro é o Soteldo. É isso aí. Que faz bem, mas a questão do Soteldo aqui é a questão do valor, né? Quer diminuir o valor, Mas né? assim, são os 2 jogadores que o Grêmio já O trabalha Renato para quer- permanecer. Que é os dois. Que é os dois. Então vai ser contratado. Assim, ó, É. Como quis para esse ano. o Diego como bancou Costa- para esse ano, os dois. A diferença é que o Boca Juniors está sondando o Soteldo e não tem nenhuma sondagem pro Diego. Mas não, qual é o grau de concorrência do Boca com o E o Grêmio? Soteldo, o Grêmio tem que pagar um valor alto, 27 milhões 27. e pouco de reais. A né? concorrência do Grêmio é o valor do Soteldo. Agora o Diego Costa é muito mais fácil. Agora é o seguinte, eu quero sublinhar algumas coisas que foram ditas pela Nicole, tá? O Diego Costa, ele precisa querer também. Porque existe uma possibilidade... Mais um. Não é... Aí Mais não, um. Aí não É o Alário que não quer. É o Não, Diego não, Costa não, que não, 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 vem não, cá, não, gente. não, Mas de diferente. olho, o jogador não quer. Não, calma, deixa eu explicar. Não é que ele está insatisfeito no Grêmio, pelo contrário, ele adora jogar no Grêmio. O ponto é, a família na Espanha. Pode ser que isso pese para ele voltar para o futebol espanhol. Ele ainda não deu 100% de certeza para o Grêmio. Aliás, o Grêmio procurou ele, disse que queria já negociar uma renovação. Todos no Grêmio adoram ele. Tem ainda uma vírgula que é feita em relação à questão física. Por isso que até ele não jogou o último jogo antes da parada da data FIFA, para que ele possa voltar 100%, ter uma sequência até o final do ano e jogar tranquilamente para O mais renovar, importante do Grêmio no ano. para na tela. renovar de forma justificada o contrato. Ele era o melhor jogador do Grêmio na temporada até se lesionar. Então, Gamba, a questão da procura do Grêmio não avançou porque o Diego Costa disse para o Grêmio, como a Nicole também relatou aqui, que quer renovar somente em Tá bom, dezembro. vamos lá. Mas tem que renovar Tá bom, com vamos ele, lá. sim. Eu tem que renovar. não conheço o Diego Costa, né, na intimidade. Conheço o Diego Costa por acompanhar a trajetória do Diego Costa, acompanhar as suas entrevistas, tá? Um jogador com postura, um jogador profissional. Pô, ele ainda não entrou no carrinho lá para dar uma entrevista? Ainda não. Postura Aliás, que vamos surpreendeu. vamos colocar. Uma vírgula, parabéns, cara. Tu tá muito Obrigado, bem lá no teu obrigado, canal, querido. cara. Como é que é Obrigado. o nome do canal mesmo? Obrigado. Canal do Gamba. Canal do Gamba. Isso, de carona com Tá o muito Postura bom, do fortalece Diego a firma. Costa que Eu quero só surpreendeu. Né? avançar um pouquinho Claro que no é. Diego Costa, que é o seguinte, Bruno. Nossa, mas Um jogador profissional como ele, e aí eu traço até um paralelo com o que eu falei sobre o Alário, tá? Ele, Diego Costa, sabe que ele está em débito com o Grêmio. Sabe? Ele não vai querer passar pelo Grêmio e deixar essa imagem de um jogador que não conseguiu atuar por conta de uma lesão. Mas ele vai precisar Quem atuar até o impediu final ele do de ano. jogar? Mas Quem ele impediu ele de vai jogar? precisar atuar até o final do ano. Tá bom, Se até não o final do ano ele vai ser fundamental. Se não diferença- conseguir Ele vai ser atuar, fundamental. a diferença e eu é que tenho o Inter- certeza que ele, Diego Costa, tem esse mesmo pensamento. Mas A aí tá. diferença é que o Inter tem belíssimas opções de plantel, e eu estou elogiando, não estou corneteando, estou falando muito sério. O Inter tem belíssimas e boas opções de plantel para a posição. O Grêmio não tem ninguém. Tem o Bright a não White. ser, eu não vou nem comentar sobre esse, o Bright esse White. jogador. É cedo, hein, pra te ter Eu essa não vou opinião comentar, eu não vou definitiva. falar nada, tá? Porque a minha nota é 9,5, eu tirei metade do ninguém. cedo, é tá? cedo, Então é o tá? seguinte, ó. O Grêmio tem ele e mais ninguém, cara. Mas aí que tá. É ele
e Deus. Mas aí que tá. Jesus Cristo olhando para ele. O Diego Costa tem a noção do que ele representa para o Grêmio hoje. E de como ele, Diego Costa, não conseguiu acrescentar tudo que ele tinha imaginado acrescentar. A lesão atrapalhou sobremaneira o Diego Costa. Antes do programa, você citou aqui que entrevistou o Cebola Rodrigues. Cebola Rodrigues. Já foi pro ar, não? Já foi. Grande figura. Ele falou em determinado momento que não queria, entre aspas, roubar dinheiro do Grêmio. E aí ele foi lá e rompeu o contrato. E isso serve pro Diego Costa. Eram 3 meses de contrato. Isso serve mas era salário alto. Isso serve pro Diego Costa. Porque assim, ele tem um problema no pubis. Pubis é complicado, não tem cirurgia, tu vai lá, faz fisioterapia, tira a carga de treinamento para ver se para a dor, volta a jogar, às vezes a dor volta. Tem cirurgia, né? Só que para um tempão. O Grêmio, o departamento médico do Grêmio diz que cirurgia não adianta nada. Que não é solução. Que não é solução. Tanto que o Carbage fez pelos médicos dele, pelo Grêmio não teria feito. E fez e não adiantou nada. Então, assim, se o Diego Costa não tiver uma sequência até o final do ano, é capaz dele mesmo dizer assim, olha, eu não consigo mais jogar. Perfeito. Eu vou sair. Mas aí é uma outra questão, né? Sim. Aí ele, Diego Costa, olhando para a carreira dele e vendo realmente que ele está mais se aproximando para o final da carreira. Agora, tu pega o Diego Costa, que consegue ser decisivo até o final do ano. A partir de agora, gente, é indiscutível. É indiscutível. Agora, ele bem fisicamente é indiscutível. Mas eu vou trazer o ponto que o Pedro trouxe aqui, que para mim também é fundamental. Projetar 2025 com a permanência dele, ok, mas ele não pode ser o único. Não dá. Aí que tá. Ele não pode ser o único. Aí tem que ter uma alternativa. Eu acredito de verdade que o Bright White, com sequência, vai melhorar o rendimento. Mas ele veio para isso. Ele veio para isso. Não esperem que o Grêmio a solução mágica para o Bright White agora. Não esperem que o Grêmio vá renovar com o Diego Costa e contrate outro centroavante. Não. É aí que tá. Diego Costa, Bright White e Arezo. E o André Henrique. Mas aí que tá. O final da temporada vai ser decisivo para isso. Para os dois. Para o Diego Costa concluir se ele quer permanecer ou não e para ver, afinal de contas, o nível do Bright White. O futebol se movimenta a todo momento. Isso, esse é o ponto. Por isso que eu acho que respeito, mas há um exagero do Pedro quando decreta aqui que o Bright White não é jogador. Pedro que não comemorou os gols do Bright White. Não comemorou os gols do Bright White. Mas precisa de tempo, o cara mudou a cultura, né? Veio para um outro continente, é um outro futebol, precisa de tempo. Cara. Mas eu acho que nessa questão do Diego Costa... Que saco, velho. Nessa questão do Diego Costa, eu acho que passa muito pelo Renato. É mesmo? Detalhe. Oi? Detalhe. Porque se o Renato não fica, eu acho que o Diego já começa a olhar assim, tipo, não vou ficar também. Muita gente, tá? Mas tu... Tá. Muita gente. Agora eu vou perguntar para um colorado. Porque do jeito que vocês estão falando, as pessoas amam jogar no Grêmio, né? É um amor. É bom mesmo, cara. É bom colorado. Pior é que colorado oficial, né? Oficial do programa. Existem outros. Tu teria outras opções aqui. Mas vai perguntar para ele. Tem? Vai. Não, o Bruno é muito deles, Ela aqui, ó. Conhece até o filho do presidente, o Dé. É mesmo? Joga bola com ele. Tu tem alguma dúvida que o Renato será o técnico do Grêmio no ano que vem? Eu faço gosto, inclusive, que seja. Tu faço gosto, inclusive, que seja. Recorta e guarda isso aí. Não, mas é que de recorte tu entende, né? Eu entendo, claro. A grande questão, cara, é que eu particularmente, como analista e não como colorado, acho que o tempo do Renato já passou no Grêmio. É um medo, né? Só que o Grêmio... cara, é um medo, hein? Cara, que temor, hein? Mas temor, calma, na cara, verdade... Ele nem renovou ainda. Na verdade, eu tô falando Espero que ele tem que continuar... Na verdade, eu tô falando que, por mim, eu gostaria que eu, como colorado, gostaria que ele continuasse. Claro, isso. Gostaria que ele continuasse. É legal, agora eu acho que, como analista, acabou vamos dizer, a passagem dele pelo Grêmio. Tá. Eu acho que o Grêmio precisaria respirar novos ares. O Grêmio não quer. Esse é um ponto. O presidente de guerra não quer correr riscos. Não, e o Ernest citou um ponto. O Ernest citou um ponto interessante, né? O Diego Costa talvez não queira ficar se o Renato não ficar, que é uma possibilidade. A gente pode acreditar que a tendência é que ele fique, ok. Só que não é só ele. Tem uma galera que vai querer sair junto se o Renato sair. Esse é um bom assunto, Alguns é bom pro Grêmio. Esse é um bom assunto, Ribeiro, pra gente discorrer em dias de muitas dificuldades. Entendo. Né? Jogadores do elenco, nessa linha que traz o Acho que eu te dei uma Bruno, ideia agora. que são da confiança absoluta no Renato. Mas isso tem coisas boas e coisas nem tanto, né? Por exemplo, o Renato fica, você duvida que o Jorobel tenha mais um ano de contrato?
Não, mais um ano eu duvido. Não, mais um ano é Um muito ano eu duvido. É muito tempo. Um ano eu tenho certeza. tem. Não é nem que eu duvido, eu tenho certeza Tem que sim. mais um ano ele não ganha. Tem sim. Vai Ele e ficar. Kahneman. Não, Agora- a ideia que existe bruxo. dentro do Grêmio sobre o Jeromel é um contrato para jogar o gauchão do ano que Eu vou vem. te dizer o que vai acontecer. E Ó, assim vai indo, né? aqui, ó. Eu vou te dizer o que vai acontecer. Ó, eu vou te dizer o que vai acontecer. Agora, se O tem um que profissional muito- para conduzir de maneira exemplar a saída do Jeromel do Grêmio é o Renato. Eu vou te dizer o que vai acontecer, ou provavelmente vai acontecer. Final do ano que vem, termina a gestão Guerra, Guerra sai, termina a gestão Sai? Guerra e Renato, sai, termina a gestão Jeromel e Kahneman, sai. Vai ser um triunvirato do fim no ano que vem. Final de 25. Isso. Por quê? Porque é uma. Tu acha que o Renato não renova? É Se uma, ficar até o final do ano que vem, ele renova. é uma geração, é uma. O Renato é uma, vai ser é uma plataforma passagem. eleitoral Claro, de novo. De quem? De todos. De todos. Tem candidato? Bom, deixa chegar, não vou falar agora, deixa chegar. Tem candidato? Eu quero ver candidato falar no ar isso aí. Tem candidato? Quero ver candidato tem falar ao vivo. Eu ia falar candidato- sobre a eleição, mas não vou falar. tem Eu ia falar sobre a eleição do Inter, mas não vou Tem falar. candidato. Bom, tem candidato que passou. Tem candidato do Grêmio que acha que vai ter o apoio do Renato, eu já vou dizer agora. Não terá. Não terá. Olha, só se o Renato não gostar Tá, do não, mas cara... aí é o inverso. Olha, eu vou te Espera dizer... chegar. É o Renato que não vai apoiar candidato. Espera chegar. Não, eu Espera vou chegar. te dizer o seguinte, o Renato ele não Espera apoia chegar. candidato nenhum. É. O Renato, diferente do D'Alessandro, por exemplo, que para mim foi um erro do Espera D'Alessandro, chegar. ele não se envolve com política, pelo menos Opa. até o momento. O que é um acerto é dele. verdade. Mas o que é um Cudê, acerto dele. viajou para a Argentina e disse para o Barcelos que estava torcendo pela eleição dele. Exato, também. Isso é errado. O profissional não pode se meter em política. Mas o de Melo clube. trabalharia com ele. Com quem? Com o Cudê. Tá, trabalharia. Foi ele que contratou. Roberto Melo, deixa Perfeito. claro, né? Só que Deixa ele claro. saiu e disse, eu tô então. torcendo pela sua vitória, Só que na presidente última Marcelo. eleição do Grêmio, os dois candidatos queriam o Renato, e o Renato em nenhum momento falou A ou B. Ele queria trabalhar no Grêmio, cara. Queria emprego. É isso aí. Final do ano que vem vai ser a mesma coisa, que é emprego. É legal A a não ser que ele entrelinha, né? não goste pessoalmente de um candidato. Daí beleza. Renato decide uma eleição? Claro que decide, Vocês cara. diziam que o D'Alessandro decidia a eleição também no Inter. Decide. Todos vocês diziam aqui que o D'Alessandro mas ia decidir a aí eleição. eu vou te falar, tá? Todos. E não decidiu. Perdeu a eleição. Tá. Talvez o Renato mas é que eu decidisse acho a que- eleição. Não sei se eu- decide ainda. É que eu acho que Talvez na eleição decidisse. do Inter, na eleição do Inter não foi. Ah, A eleição na não eleição do decide. Inter A eleição não foi decide. na eleição do Inter não foi o D'Alessandro que não decidiu a eleição, foi o candidato. Isso. É, o Tá candidato. bom, mas Eu óbvio, chamo de mas é fa- que isso é eu- óbvio. eu O vou que eu tô te dizendo é o dizer, seguinte, todos vocês diziam, D'Alessandro decide a eleição no Inter. Ó, vou te contar uma Não aqui, ó. decidiu. Agora Mas- vocês estão não, dizendo, mas- Só que- Renato decide a e eleição tem no uma Grêmio. questão, Decide? né? Não sei, E não sei. tem uma questão. Não sei esse mais. é o ponto. Não sei mais. E tem uma Esse é o questão, ponto. né? Por exemplo, assim, decidir a eleição seria, vamos supor, estar apoiando, né? Porque, por exemplo, se o D'Alessandro vai pro pátio, por exemplo, é outro que... E não era só o D'Alessandro, Ele não era foi. D'Alessandro e Abel Braga. que o- Não. é que- Carlinha, vem não, pra cá, por é, gentileza. É que o Não, é D'Alessandro só um pouquinho. nunca participou da campanha. Exatamente, ele exatamente. Carlinha. Tá muito bem. hein, Carlinha da geral. Ah, Vamos lá. Nicole Alvic, vem comigo aqui. Tu quer contar a história do Nepal? É rapidinho. Pode ser daqui a pouquinho? Pode. Pode ser daqui a pouquinho? Vamos segurar. Vamos prender a audiência. Segura. Achei que a história do Nepal Segura. tinha sido essa contada aqui agora. Vamos lá. Nicole Alvic, Roger Machado celebrando a parada, né, da data FIFA, porque teve tempo para treinar o time do Internacional. E já tem jogo amanhã, Nicole. Isso mesmo, o técnico Roger Machado falou sobre o seu atual momento do Inter, né? O Internacional divulgou uma entrevista com ele e ele falou sobre a parada da data FIFA e a importância dela para seguir evoluindo com o time do Internacional. Vamos ouvir o comandante. E a parada da FIFA ela foi importante, né? Como eu disse, esses 45 dias foram intensos, com poucas folgas, com poucos descansos. Então, num primeiro momento dessa data, a gente priorizou o descanso não só físico, mas emocional também dos atletas. E no segundo momento, mesmo com algumas ausências, né, dos selecionáveis, né, que estão com seus grupos, a gente trabalhar justamente na evolução, pensando no nosso próximo adversário, mas pensando no conceito em si, né? Alguns momentos ainda importantes para a gente evoluir e solidificar o que já está muito bem, né? É bem importante, assim, uma semana inteira, né, de treinamentos, onde você pode evoluir nas questões táticas, físicas e técnicas do grupo como um todo. Muito bem, sempre muito bom ouvir Roger Machado falando com clareza Lindo, sobre né? como o Internacional procurou aproveitar esse período da parada para a data FIFA para essa retomada, ainda mais para ele, né? Ele chega, assume o Internacional, é jogo atrás de jogo,
Decisão atrás de decisão, agora ele teve um tempo para preparar mais o time. Já vinha tendo semanas cheias de preparação e agora mais um momento para a gente perceber o DNA de Roger Machado no time do Internacional. Eu acho que das questões que ele fala ali nesse vídeo... Tu acha que seria uma boa chamada o Inter com o DNA de Roger Machado para vender um jogo? Seria uma boa chamada. Matéria, sim. Seria uma tu boa faria chamada. quando trabalhava num jornal? Claro, Obrigado. certamente. Qual é o verdadeiro DNA de Roger Machado? Agora Alexandre Ernst vai explicar, porque ele faria a matéria. É porque na verdade o Roger, das coisas que ele fala nesse conteúdo que a TV Inter lançou nas redes do clube, ele destaca que com quase 60 dias, hoje todos os jogadores, quase 60 dias de trabalho, todos os jogadores já sabem o que tem de fazer em campo. E aí o que é? Ele tem o Roger é um jogo diferente do Kudê, né? O Roger faz um jogo apoiado. É um jogo de combate no meio campo, um jogo de condução de bola em bloco e principalmente, né, abrindo as duas pontas, os dois ou laterais ou então os dois meias indo para a questão dos lados de campo. Esse, por exemplo, é o Inter que a gente vê hoje. Que a gente vê o Inter hoje jogando bastante com o Tabata pelo lado, com o Gabriel Carvalho pelo lado, um jogador que hoje vai fazer muita falta, né? No caso, amanhã contra o Fortaleza, que é o Wesley, que é outro jogador também que joga pelo lado muito bem. E aí o bloco entrando com o Thiago Maia, com o Fernando, com o próprio Alan Patrick, que vai ser aí o substituto do Wesley. Eu acho que o Inter, ele aproveita essa parada para descansar. Ele aproveita essa parada para que o Paulo Paixão também seja um protagonista, né, de dar mais força para os atletas, de dar mais combatividade em termos até físicos com outros times que a gente vê seguidamente quando o Kudê ainda estava como técnico do Inter e tinha a comissão do Kudê, a gente via os adversários do Internacional jogando outro futebol em termos de força, em termos de combate, em termos físicos. E hoje o Inter começa a poder equivaler ao lado de outros rivais aí. Vai ser jogo duro amanhã, vai ser jogo duro contra o Fortaleza. Mais do que isso, né? Eu acho que o Roger ele tem feito o Inter jogar de maneiras diferentes. É claro que o Ernst explicou bem a maneira principal como ele gosta de ver o Inter jogar, que é essa aproximação, essas tabelas, o jogo curto, né, os jogadores tabelando bastante a bola. Mas o Roger, ele trabalha outras maneiras, porque o jogo às vezes se apresenta diferente, sim, o adversário, o jogo... E isso é importante. Aliás, a maior crítica que fazia o Kudê era pegar aquele esquema e não mudava o Kudê jogava do mesmo jeito contra o Barcelona e contra o Passo Fundo. É isso aí. Né? Muito bem, com todo respeito à comunidade de Passo Fundo, né? Sempre na nossa audiência. Pedro Espinosa, a sua historinha sobre o Nepal, por gentileza. Uma vez um candidato à presidência de um clube do Nepal trocou uma ideia, conversou com um jornalista muito bem informado, um dos melhores jornalistas que sabia muito daquele clube e que sabe até hoje, mas, enfim, a realidade do Nepal não é a nossa, né? E esse candidato perguntou para um jornalista na época, dizendo: o que eu preciso fazer na minha campanha para eu me eleger a presidente? Esse jornalista para ele: o senhor faça isso, não faça isso, e não faça isso. Ele fez os dois não faça isso e os outros 4 faça isso, ele não fez. E culpou, né, o jornalista, né, pelo fato de que ele teria feito a anticampanha, né, nas suas redes e não tinha o ajudado. E o jornalista disse: eu disse para o senhor fazer exatamente o inverso, o senhor fez o que eu disse para não fazer e a culpa é minha. E esse candidato não se elege, né, e não consegue. Histórias do Nepal. Vamos lá, Lembra intervalo dessa comercial. história, Alexandre Ernest? Tem a Nicole Elvic no YouTube com vocês e a gente volta em seguida. Bora lá pro intervalo com vocês. Vamos falar muito aí sobre a volta do futebol, né? Que saudade. Amanhã, Inter e Fortaleza. Lembrando que amanhã tem um jogo muito importante também para o futebol gaúcho. Corinthians e Juventude pela Copa do Brasil. Com o Juventude que tem aí uma vantagem, né? De 1 gol. Então, deixem os palpites de vocês desde já aqui para os jogos de amanhã. Falem aqui quem que vocês acham que vai fazer mais falta para o time do técnico Roger Machado amanhã para enfrentar o Fortaleza. Enquanto isso, eu vou lendo os recados, tá? Vamos lá. Nerida Rosa tá aqui com a gente falando que o Alário é muito lento. O Christian da Silva também tá aqui falando que o Gabriel Carvalho é só um bom jogador. Quem mais está aqui? O Leonardo Teixeira, o Márcio Fraga, jogo difícil amanhã, 1-0 é goleada. Ó, já está deixando o palpite dele aqui para o jogo. O Shark está aqui também com a gente, abraço para ti. Paulo Sérgio, falando sobre o Renato, né, pedindo para não cornetarem o Renato Portaluppi.
A Alessandra Lacerda também está aqui com a gente. Um abraço para ti, Alessandra. Ribeiro Neto é o melhor, Rômulo Ourix. Eu gosto muito do Ribeiro e do amigo dele, o Profeta. Aliás, saudades do Profeta. Logo mais ele aparece aí. A Alessandra que tá falando do Diego Costa, né? Será que o Diego Costa fica pro ano que vem? Agora começam as projeções aí para a próxima temporada da dupla Grenal. A Bruna Ferreira, abraço, Bruna tá sempre aqui com a gente. Um abraço para ti. Araújo. O Arivan Santos, Nicole aqui na Lomba do Pinheiro, a mais conhecida como a Pequena Porto Alegre, é toda gremista. Abraço pra ti, Arivan, e pro pessoal aí da Lomba do Pinheiro. Boa tarde, guria. O Nelson Maron, boa tarde. O Eduardo, futebol do Nepal sempre tem histórias marcantes. Machucada no braço, não tô. Uma pulseira ali. Ah, isso aqui é vacina. Acreditem, é uma vacina. Luca Drummond vai ser o melhor do mundo um dia, disse o Júnior Veríssimo. Ricardo Matias, chegou a hora. Logo mais a gente tem o resultado aí da enquete, né? Que vocês decidiram quem gostariam que fosse o titular amanhã. O Emerson com a gente, o Andrei aqui, Gabriel Carvalho é craque. Abraço para ti, Andrei. Marcelo Andrade, Nicole, tenho certeza que vamos pegar G4 ainda no Brasileirão. Abraços. O Marcelo Andrade, que é colorado, que está com a foto do Beira-Rio. Abraço, Marcelo. O Silvio Caetano falando que Floripa é muito Inter. Abraço, Silvio. Abraço pra ti e pro pessoal aí de Floripa, saudades de Floripa, saudades da praia. Agora tá chegando aí a primavera, quando vê, final do ano tá passando muito rápido, né, gente? Quando a gente vê, tá aí na prainha de novo. O Fernando Santos tá aqui com a gente também, um abraço pra ti. Gente, mandem recados aí, vamos conversar que agora o nosso break é mais longo, né? Então, interajam aqui pra gente bater um papo. Marcelo Andrade, acabei de ler aqui. O Rômulo Aurix também está aqui com a gente. Lucas, falando do Renato aqui, que está afundando o Grêmio. Vocês concordam com isso? O Renato está sendo muito questionado, né? Nem Deus salva mais, disse o Game Boy. Para quem que ele falou isso, será? Papa Títulos chegou. O que mais que vocês estão mandando? O Papa Títulos, depois eu te conto... qual é a corneta? O Arthur aqui, Costeira do Pirajubaé, Inter. Abraço. Eu li antes pra ver se... Não, os chats eu já tô acostumada a ler. Eu sempre leio antes. O Magno que tinha falado que eu era chata, agora está dizendo aqui que eu não sou chata. É um amor, querido. Obrigada, Magno. Valeu, abraço. Opa, vem cá. De volta com Donos, aqui na tela da Band, também no YouTube. Daqui a pouco tem o horário político. A 1h10, Alexandre Mota chega com tudo para comandar o Boa Tarde RS aqui na tela da Band. Vamos lá, resultado final da nossa enquete, projetando, claro, jogo do Internacional amanhã contra o Fortaleza. É jogo duríssimo, hein? Jogo duro, Fortaleza tem um time... Isso ganha fácil. Olha, clássico, Ribeiro. Né? É um clássico. Quem você escalaria como centroavante do Inter para o jogo contra o Fortaleza? O Data Gamba aponta empate técnico mais uma vez. O Ribeiro tá se gabando. Ricardo Matias, 44%. Tem a força do Ribeirinho aqui. Tá se gabando. 44%. Alário, 43%. Lucolanda, 13%. Muito obrigado a todos que participaram. Empate técnico, né, Ribeiro Neto? Empate técnico. Sabe o que isso significa? Que Roger Machado está autorizado a escalar tanto o Alário quanto o Ricardo Matias. Mas vai escalar o Alário. Mas vai escalar o Alário na partida de amanhã contra o Fortaleza. Muito bem. Vem aí o horário político. A gente volta amanhã, 1h10. Tem Boa Tarde RS. Tchau.